Bom, eu estou na informática há muito tempo e uma das coisas que eu mais escutei ao longo desses anos é que o 4K seria o futuro e um futuro não muito distante. No vídeo de hoje vamos entender o porquê que o 4K não é, nunca foi e provavelmente jamais será a realidade da maioria das pessoas que jogam em PC Gamer. Se inscreva no canal, é muito importante sua inscrição para que possamos logo chegar a 300 mil inscritos e eu possa trazer novidades aqui para vocês. Mas falando em novidade, eu tenho uma muito legal. É com muito prazer que eu anuncio para vocês que agora o canal é parceiro da N-Flare Informática, uma loja de informática que vem se destacando muito por conta dos preços altamente competitivos. Lá você encontra hardwares de todo tipo, PCs para jogos ou para trabalho, e se você é o tipo de cara que joga um tipo de jogo, você consegue escolher qual é o PC ideal para você de acordo com o jogo que você joga. É um recurso muito legal. E também você encontra acessórios como suporte para headset com RGB para você que gosta de deixar aí o seu setup todo diferentão. Beleza? E também não poderia deixar de falar que eles estarão fortes nessa Black Friday, então não deixe de conferir. Tem produto que já passa dos 50% de desconto, então aqui na descrição desse vídeo e fixado nos comentários eu irei deixar para vocês o link do site para que vocês conheçam, também o link de alguns produtos que eu considerar com um preço muito bom, com um desconto muito bom. E falando em desconto, tem também esse cupomzinho que ajuda mais ainda, te entregando R$50 off em PCs acima de R$1.500. Não perca tempo e conheça então a N-Flare Informática. E deixa aqui nos comentários também qual será o setup que você quer ver aqui no canal, porque trarei bastante novidade para vocês junto com eles, tá? Vamos pro vídeo. Bom, como eu disse para vocês, recentemente eu esbarrei no Reddit com um post que teve bastante engajamento, que era de um rapaz questionando o fato de que o 1080p ainda era muito utilizado, principalmente se olharmos os dados da Steam, onde o 1080p é quase que maioria absoluta. E foi um post engraçado porque, no meu ponto de vista, o cara que fez o post, ele fez no intuito de realmente tirar uma dúvida do porquê que as pessoas ainda usam tanto 1080p. E o cara foi altamente ridicularizado, sendo taxado como um cara elitista, rico e não sei o quê. Para que a gente entenda essa história, precisamos voltar um pouquinho para o passado, lá para 2015, 2016, onde começaram a discutir o fato de que provavelmente o 1080p seria aposentado e o 4K ou o 2K seriam as resoluções mais próximas da nossa realidade. Isso porque o 1080p foi introduzido ao mercado global lá para 2010, 2011, e nessa época ainda existia uma grande evolução tecnológica em larga escala, ou seja, quando lançava uma placa de vídeo, por exemplo, logo em seguida lançava a próxima geração e a placa era bem melhor, bem mais potente. E eu cito aqui sempre o exemplo da 970, que foi uma placa MIDI, que lançou com desempenho de high-end da geração passada. Mas o ponto é esse, que nessa época era comum imaginarmos que tudo que lançava rapidamente seria o padrão, porque era o que acontecia com o hardware. Só que com o monitor aconteceu um problema, que é o que vocês entenderão ao longo desse vídeo. Algumas pessoas na época compravam 2, 3 placas de vídeo para rodar jogos da época em resoluções maiores que 1080p, e isso já deixa claro uma coisa aqui. O 4K é pesado. Mas não é assim, o 4K é muito, ele é absurdamente pesado, que fique bem claro isso aqui para vocês. E como sabemos, até hoje não temos o 4K nem o 2K como uma resolução super padrão onde todas as pessoas jogam. E bom pessoal, para que a gente entenda melhor essa história, precisamos focar um pouquinho no 1080p. É uma resolução que serve como referência há muitos anos. Isso significa que todos os jogos que lançam, eles vão rodar muito bem em 1080p, o que já não acontece com resoluções maiores. Isso se deve ao fato de que o 1080p é uma resolução, é uma tecnologia barata. Hoje, todas as pessoas na Terra têm acesso ao 1080p com um preço muito acessível. Então não tem muito porquê as desenvolvedoras focarem em alguma resolução muito maior como sendo a base, porque o 1080 é a realidade da maioria das pessoas, é o que mostra o relatório anual da Steam. O último que foi feito esse ano mostra que mais da metade das pessoas ainda usam Full HD. E apesar de ser uma resolução teoricamente obsoleta, você ainda encontra monitores 1080 com muita qualidade tecnológica. Você encontra monitores que têm um painel muito bom, então a imagem dele é muito boa. Você tem monitores com tempo de resposta baixo. Você tem monitores com taxa de atualização alta para você que joga competitivo. Mas Felipe, por que as mesmas coisas não aconteceram com a resolução maior? Porque o 720p foi o padrão em algum momento, depois virou 1080p. E por que até hoje o 4K não é o padrão? Que seria ali a resolução 4 vezes maior do que o 1080p e tem muito mais qualidade de imagem. Pessoal, para que a gente entenda isso, vamos pensar no seguinte. Imagina um gráfico, e esse gráfico ele trabalha entre a potência do hardware
e a resolução. Se você pensar assim, então você sabe que quanto mais a resolução aumenta, mais o gráfico de hardware também precisa aumentar. Isso significa que, se o hardware é muito potente, a resolução não será um problema, certo? Aí é que tá. Isso aconteceu com o 1080p, mas isso não acontece muito bem com o 4K, porque existem fatores que fazem com que esse gráfico seja muito discrepante. Então, em algum momento entre essa comparação gráfica do hardware com o 1080p, a gente nota que o hardware ele descolou demais do 1080, fazendo com que o 1080 seja muito mais inferior do que o hardware. Uma pessoa com hardware de entrada roda em 1080p. Dependendo do jogo, roda no talo em 1080p. Só que o 4K, por mais que você tenha um PC muito forte, você tenha ali uma 4090 e jogue os jogos em 4K em alta qualidade, ou seja, com tudo ou quase tudo no máximo e consiga mais de 60 FPS, se daqui a um ano ou dois lançarem um jogo novo mais pesado, a sua placa já não roda mais tão bem. Entende? Essa é a grande diferenciação e é por isso que o 4K até hoje ele não conseguiu ser o padrão. Porque quando lança um hardware suficiente para ele, vem um jogo mais potente e esse hardware não dá conta mais. E isso se deve ao fato de que o hardware já não avança tanto quanto avançava antes. Ah, mas a 4090 ela é muito potente, porque o i7 de última geração... Só que antigamente, pessoal, era bem diferente. Antigamente, quando o hardware lançava, a diferença era realmente muito bruta. Antigamente, quando algo lançava, era como se o pulo fosse muito maior do que é hoje. Não dá mais para você comparar, por exemplo, o que foi uma placa de vídeo de 2011 com uma de 2013. A diferença já era enorme. De 2013 para 2015, a diferença era enorme. De 16 para 18 era enorme. De 18 para 20, já não é tão grande assim. Não estou falando que os lançamentos não são muito potentes. Eu estou falando que não foi até hoje o suficiente para que a gente tenha uma bendita de uma placa que consiga assim, pode lançar aí quantos jogos você quiser pelos próximos 5 anos, que para mim esse 4K não é absolutamente nada. Isso não aconteceu. Com 1080p isso já aconteceu há muito tempo. Qualquer placa de vídeo hoje intermediária que se preze vai rodar 1080p e provavelmente a maioria dos jogos no talo, tá bom? Qualquer placa aí que você paga 1.500 conto, ela vai fazer isso. Assim, com a mão nas costas, tá? Com 4K nem a pau e com 2K dependendo do quanto você quer sacrificar seu FPS, ainda é até um pouco questionável. É essa grande diferenciação. Essa curva de hardware que eu estou falando para vocês, ela não descolou tanto da resolução como aconteceu com outras gerações de resolução, entenderam? E se você precisa sempre de um hardware mais potente para tentar acompanhar o 4K, significa que você está sempre gastando dinheiro. O 1080p não, cara. O 1080p ele tá ali, entendeu? Vai ficar com o mesmo hardware 5, 6 anos, que ele vai funcionar em 1080p, vai rodar os jogos de lançamento por bastante tempo. E outra coisa que faz o 4K provavelmente não se tornar o padrão dentro dos próximos anos ainda é o fato de que as empresas já investem em tecnologias de upscaling. Hoje temos aí o DLSS e o FSR, que são tecnologias que prometem te entregar uma alta resolução sem comprometer o seu hardware e até te dar um certo desempenho. Então, assim, se existem tecnologias feitas com IA para que você tenha mais resolução, sem necessariamente ter toda essa resolução física, sem ter um monitor 4K, por que você vai imaginar que daqui a 2 anos o 4K será o padrão? Não tem como, pelo menos na minha opinião. Acho que esse é um dos maiores mitos que já foi criado na informática, essa ideia de que resoluções maiores seriam sempre padrão, isso não é verdade. E na minha humilde opinião, para finalizar o vídeo, eu creio que isso vem de um marketing exagerado do mercado para que você gaste mais dinheiro com monitores. E na minha humilde opinião, isso vem de um marketing exagerado de empresas para que você gaste mais dinheiro com monitores, porque eles são teoricamente peças com menos margem de evolução. Esse é o vídeo, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, tá bom? Deixa aí seu comentário sobre tudo isso. Fui!